eu comecei a escrever o Aurora em 2004, né? Faz bastante tempo, porque eu via que as pessoas tinham uma dicotomia, né, ao pensar ciência, religião. Então, assim, pós-iluminismo, né, foi imposto uma secularização na sociedade, né, propositalmente, e, né, todo esse pensamento materialista, reducionista, né. Então, né, nós somos frutos, vamos dizer assim, né, do século XIX, século XX, todo mundo já crescendo, achando que você ser educado, você ser inteligente, então é você ser ateu, né, você não ter nenhum tipo de fé ou de pensamento, vamos dizer, transcendental, metafísico, o que seja, né? Óbvio que eles todos tinham, todos, né, eles guardavam para eles, todos eram membros de sociedades secretas, né? A Royal Society, a primeira instituição científica moderna, foi fundada por maçons, por Rosacruzes, né? Tinham diversos clubes, né? Vou citar, por exemplo, né, o avô do Darwin, o Erasmus Darwin, fazia parte da Lunar Society, o Charles Darwin fazia parte da Sociedade X, enfim, né? Os descendentes dele faziam parte da Sociedade Fabiana, e por aí vai, né? Então, quando a gente realmente estuda, né, que nunca houve uma separação entre metafísica e a física, vamos dizer, a física clássica, né, pós-Newton. Inclusive, o próprio Newton era um cabalista, era um ocultista, né, era um estudante de escatologia também. E ao longo da história, né, então, desde Pitágoras, que, né, a gente estuda na escola, né, na matemática, Pitágoras, sem saber quem era o Pitágoras, né? Então, né, o teorema, né, de Pitágoras, que nem é dele, né, porque descobriram há alguns anos atrás uma tábuazinha de argila, né, babilônica, e pelo menos acho que 1.600 anos antes de Pitágoras eles já conheciam, né, a trigonometria, enfim. Mas, né, ao longo da história, eu falei do Pitágoras, ele tinha uma escola, né, de mistérios, né, as pessoas tinham que fazer voto de silêncio de 5 anos para entrar na escola pitagórica, né, e era uma escola esotérica, né, por quê? Porque, na verdade, o que a ciência faz? A ciência, ela tenta manipular a natureza e manipular a realidade, né, e isso é o que a alquimia faz, o que a magia faz também, né, é tentar manipular a natureza e manipular né, o homem, e isso remonta ali, a gente pode... Estou fazendo algumas digressões aqui, mas remonta ao livro de Enoque, né, remonta a questão dos nefilins darem tecnologia ao ser humano, né, remonta a comer da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal para tentar ter essa autonomia de controlar a realidade, controlar a natureza, e a gente agora, em 2025, né, estamos basicamente no ápice desse processo histórico, né, com um movimento como transhumanismo, como cibernética, né? Tudo que era antes ficção científica, a gente, né, tá vendo se materializar, né, perante os nossos olhos, assim, e as pessoas têm muita dificuldade, né, de conseguir... Tem uma dissonância cognitiva, né, de conseguir... conseguir juntar as peças, né? Exato, porque eu cresci vendo o desenho do Jetsons, vendo o robô, vendo, né, o filminho do Perdidos no Espaço, vendo o filme né, e agora essas coisas estão virando realidade, né? E isso, né? A gente está chegando nesse momento de disclosure, né? Que realmente eles estão acelerando aí, né? Eles estão acelerando esse processo. Tudo isso preparado com uma programação preditiva, né? Porque essa ciência e tecnologia que eles trazem hoje, eles já sabiam, né, há muito tempo, só que preparando as pessoas para apresentá-las, né? Porque existe uma resistência natural do ser humano, né? Antes, né, esses avanços eram mais lentos, né? Eram mais paulatinos, assim. Agora a gente está numa aceleração realmente que... e ainda vai ser mais difícil ainda as pessoas conseguirem reconciliar, né? Pessoa, de repente, um cara que vive ainda né, fora de um grande centro urbano, né, mora numa área rural, está ligado ainda com os ciclos naturais, né, mexe com a natureza, planta, colhe, de repente essa tecnologia, ela meio que tratoriza, né? Ela passa por cima da gente, a gente não consegue nem
né? Isso que eu digo, as pessoas... e eles sabiam, por isso que eles iam meio paulatinamente, para não essa resistência ser meio lenta, mas tem toda uma outra questão, eles estão acelerando, porque é uma questão de época mesmo, né? Nós estamos aí pelo paradigma bíblico, né? No que Jesus fala em Mateus 24, das dores de parto, né? Aquilo que antecede os 7 anos da tribulação, né? Felipe, tu cita a escola pitagórica e existe o 47º problema de Euclides, né? Que eu tenho uma comunidade onde eu explico algumas coisas, como é que funciona toda essa questão da simbologia dos tempos finais, né? E lá tem um segredo chamado segredo 345, que seria uma busca através dessa crença da classe dominante ocultista, através de Osíris, o 3, Ísis, o 4, formar Horus, né, que seria o advento do anticristo. Tem conhecimento de alguma coisa nesse sentido dentro dessa escola, nos estudos que tu fez, ou não chega a estudar esse tipo de assunto? Estudo, inclusive porque antes, né, dos egípcios, você tinha já uma primeira tríade, né, que era Suméria, né, que você tinha Semíramis, você tinha Tamuz, né, e, enfim, então você vai vendo que ao longo das culturas, né, você só vai mudando o nome, né, dos personagens, vamos dizer assim, né, mas os Rosa Cruzes, principalmente, eles são muito ligados principalmente à tradição egípcia, né? E a maçonaria também, né? Sempre lá em Washington, D.C., né? Na capital, que é toda... o projeto da cidade é todo maçônico, né? Mas você tem ali o obelisco, o falo de Osíris, né? E você tem o Capitólio, que representa um ventre, né? Que igual na Basílica de São Pedro, né? Então, para os católicos, eu fui lá, eu vi em loco, você fala, por que você tem um obelisco egípcio no centro da praça, né, da Praça de São Pedro ali, né? Não faz sentido nenhum, né? Mas é isso, é porque representa arquitetonicamente, né, um coito, né? Então, eles creem que isso gera uma energia, né? Gera um poder, e toda posse de um novo presidente, né? Você tem próximo ali ao Capitólio, você tem o templo maçônico em em Washington. E enquanto o presidente está sendo para todo, né? Para a mídia, para todo mundo ali está sendo empossado, eles estão realizando uma cerimônia maçônica no templo de basicamente chamar o espírito de Osíris para que o espírito de Osíris encarne no novo presidente, né? Em Horus, né? Em Horus, Então, né, as coisas são mais complicadas do que a gente imagina. Assim, né? Quem comunica essas coisas, né, Felipe? Eu acompanho alguns vídeos teus, a gente não consegue colocar tudo isso a público, né? Porque é complexo demais, é um grande quebra-cabeça. Sim. Né? Muita história, né? Às vezes a gente fala fica indo e voltando, né, na linha do tempo, são muitas culturas, né? Não dá para, é difícil abarcar tudo isso numa conversa, assim, né?